Boa tarde a todos, principalmente aos presentes e aos que nos assistem por via internet. Nós pedimos, por favor, quem tiver celular, para desligar o celular, certo? Por favor. As atividades que a casa possui aqui são palestras e passes todos os dias, menos as sextas-feiras. E o cronograma das palestras se encontra no quadro de avisos, aí fora. O plantão de atendimento é meia hora antes das palestras. O grupo de apoio a dependentes químicos e familiares é justamente às sextas-feiras, às 19h30. E não é uma palestra e não está aberta ao público em geral, mas todos os que estiverem passando por problemas de dependência química, inclusive até os familiares, que é importantíssimo o acompanhamento do familiar também, para acompanhar todo o problema. O trabalho social da casa é no segundo sábado de cada mês, e há uma distribuição de cestas básicas a todas as famílias cadastradas. Todos os sábados, há distribuição de lanches, chá, chocolate aos moradores de rua nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. E nós avisamos aos internautas que podem enviar suas perguntas referente ao tema, que poderão ser respondidas ao vivo pelo expositor, certo? Então, nós vamos todos cerrando nossos olhos e pedindo a Deus, nosso Pai, que nos assistam neste momento, através dos bons e iluminados guias, para que possamos receber tudo aquilo que a casa preparou com muito amor e carinho neste ambiente de muita paz, de muita harmonia, e também para aqueles que vão receber o passe de muita saúde e tudo aquilo que tiverem necessidade, segundo seus merecimentos. Então, nós agradecemos a Jesus, aos guias, e pedimos que nos nossos trabalhos se decorram na mais perfeita harmonia nesse dia de hoje. Que assim seja, em nome de Jesus e em nome de Deus. Agora a nossa palestrante, Renata. O tema é tolerância. Oi, gente, boa tarde a todos. Tudo bem? Mais uma vez é muito bom poder estar aqui, né? Para a gente conversar um pouquinho. Nós vamos falar de tolerância. O livro é Pensamento e Vida, do Chico Xavier, né? Através do Emmanuel. E a gente vai começar lembrando que tolerância é aceitação, né? Então, assim, não é paciência, tá? Tá atrelado, mas não é paciência. Tolerância é aceitação. Aí o texto diz o seguinte, que a tolerância é a base de todo o progresso efetivo. Então, quer dizer, nós só vamos conseguir progredir, né, a nossa evolução se dará plenamente a partir do momento que nós tivermos tolerância. E essa tolerância, por ser aceitação, ela vai acontecendo aos poucos, gente. Não é para ninguém sair daqui desesperado, batendo cabeça, eu sou intolerante, então a minha encarnação já era. Não é assim. Nós temos que fazer as coisas aos poucos. Se cada dia que nós colocarmos a nossa cabecinha no travesseiro para dormir, a gente conseguir lembrar que foi tolerante durante algum período daquele dia, porque as 24 horas é bem complicado. Nós estamos aprendendo ainda. Aqui não é uma escola. Num outro texto, né, eu já vim aqui falar para vocês que a Terra é uma grande escola. Então, todos nós somos alunos. Uns melhores, né, mais dedicados, outros nem tanto. Mas todo mundo aqui está no mesmo patamar querendo aprender. Então, se nós queremos aprender, nós temos que fazer o nosso melhor. É aí que vai entrar a parte da nossa mudança. Não adianta nada eu querer mudar o outro. Eu não mudo ninguém, gente. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Então, se eu convivo com pessoas difíceis, que eu preciso fazer? Eu vou ficar com raiva, vou despejar minha ira em cima dessas pessoas porque elas não comungam das mesmas opiniões que as minhas? Claro que não.
Eu preciso procurar uma forma, uma maneira de conviver melhor com essa pessoa que é difícil. Sem ficar querendo mudar essa pessoa à força. Ninguém consegue mudar ninguém à força, não. A mudança vem através do exemplo. Né? Então, por exemplo, se alguém te deu uma resposta atravessada, ao invés de você retrucar e responder no mesmo tom, se você der uma resposta mais amena, você vai quebrar. Não tem um ditado antigo que fala que o pior tapa é aquele com luva de pelica? Né? A pelica é um couro nobre, né? Então, por que o tapa... foi um tapa de luva de pelica, quer dizer, um tapa bem de levinho, né? Um tapa que não doeu, não foi uma luva de boxeador, né? Que foi lá e deu um soco na cara da pessoa, né? Um tapinha de luva de pelica, quer dizer, aquela forma de mostrar que a pessoa estava errada foi mais educada, foi mais polida, e a gente não desceu naquele padrão vibratório que a pessoa se encontrava. Depois aqui a gente vai poder ver o seguinte, que a tolerância é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Gente, esse pedacinho, né, eu falei, eu preciso ler ele inteiro para todo mundo. Quer dizer, essa tolerância, né, ela vai surgir na gente de uma forma muito natural, a partir das nossas atitudes e principalmente aquelas que afastem o mal. Porque parem para pensar, uma pessoa que pede desculpas demais é porque está errando muito, né? Gente, toda hora está pedindo perdão, desculpa. Hoje é mais moderno, né? Foi mal, né? A meninada foi mal. Então, gente, para algumas coisas, a desculpa, o perdão não vai caber naquele momento, porque você poderia ter evitado aquela atitude. Então, por que você foi intolerante, agrediu alguém, fez mal para alguém, sendo que estava nas suas mãos o poder de livrar aquela pessoa daquele mal? Você não iria ter causado mal algum a uma determinada pessoa, ou até a você mesmo, mas você acabou mudando de ideia, né? Todos nós temos o livre-arbítrio, né? Então, não adianta chorar sobre o leite derramado depois. Fizemos porque quisemos, então agora cada um que pague a sua parcela, não é? O boleto é nosso, gente. Cada um tem o seu. Nós estamos aqui com uma dívida bem grande, cada um tem que saldar da melhor maneira possível. Eu posso pagar em 200 vezes sem juros? Tá bom, mas você vai pagar, né? Então tá. Agora não adianta nada você ter um compromisso firmado e aí chegar na metade do caminho, não vou pagar não, eu estou apertado, eu quero comprar tal coisa. Não pode, é aquela coisa de falar, cobrir um santo, descobrir outro, né? Depois aqui diz o seguinte, que a providência divina reflete em toda parte. A tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Então, gente, se Deus, né, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, é capaz de esperar uma sementinha que vai germinar, vai brotar, aquela arvorezinha vai crescer, vai, né, dar flor, vai dar fruto. Quer dizer, olha o tempo que demorou isso, gente. Se ele é capaz de esperar a nossa evolução, né, nos dá tanta oportunidade, por que nós temos que meter os pés pelas mãos e fazer tudo errado? Então, a oportunidade está aqui, agora, na nossa frente. Eu posso ser mais tolerante? Posso. Todos nós podemos, todos nós. Se vocês colocarem numa balança, fizerem assim uma análise de coisas que vocês, e eu estou me incluindo, viu, gente? Não estou fora disso não, tá? Principalmente eu. Se nós colocarmos assim, né, nos pratos da balança, as coisas que nós tínhamos intolerância antes e que temos tolerância agora, o prato começa a ficar equilibrado. Né? Conforme o tempo vai passando, nós vamos ganhando experiência de vida, né? Os janeiros vão chegando, a tolerância, a paciência, ela vai aflorando cada vez mais. Por quê? Porque a gente tem experiência para lidar com aquelas situações do dia a dia. Então, por exemplo, quando um jovem de 18 anos tira a carta de motorista, né, pega a habilitação, ele está doido, né, para não querer esperar ninguém, ele tem uma euforia, tem pressa de chegar, não respeita ninguém, buzina, tá. Quando esse mesmo motorista faz 30, 40 anos, a visão dele começa a mudar um pouquinho.
né? Então ele começa a ser um pouquinho mais tolerante, mais paciente. Ele pensa no próximo, fala, nossa, aquele lá passou tão rápido. Vai ver que está precisando levar alguém para o hospital, ou recebeu alguma notícia ruim, ou está atrasado para o trabalho. Então ele já não vai mais falar uma palavra desagradável, né? Não vai querer dar uma fechada, não. Ele sai da frente, dá licença, dá passagem. Isso é a maturidade. Aí, com 60 anos, o que acaba acontecendo com o motorista? Aí ele já não passa dos 60 por hora, né? Eu tenho 44, mas eu dirijo como se tivesse 60. Porque eu não passo de 60, gente. Ó, 60 o carro tá voando pra mim. Não gosto de correr, nunca bati o carro. Aí meu filho fala, nem tinha como, né? Porque andando a 40 por hora não dá. Mas é brincadeira. É uma forma assim. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter a consciência daquilo que você pode causar no outro. Então, se eu vou chegar ao mesmo tempo que aquele que é o apressadinho que vai ultrapassar um monte de sinal fechado, por que eu vou querer provocar um acidente, um transtorno na vida de alguém? Quem sou eu para fazer aquilo? Né? Às vezes vem um motoqueiro, um ciclista, um pedestre, está ultrapassando aquilo lá e o outro, por imprudência, por impaciência, intolerância, passa num sinal vermelho e pega aquele lá de cheio. Né? Então nós temos que parar para pensar em tudo isso. Quer dizer, se Deus tem tolerância para esperar tudo de nós, da natureza, por que nós também não podemos fazer a nossa parte? Né? Aí depois o texto diz o seguinte, que a brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Então, gente, não adianta querer tirar leite de pedra, ninguém vai conseguir. Então, nós temos que ter tolerância até para aceitar, para conseguir, assim, identificar que grau de evolução que aquela outra pessoa se encontra. Porque não adianta, às vezes tem alguém cuidando de um enfermo, cuidando de um doente. É fácil? Não, claro que não. Quem já passou por essa experiência sabe que não é fácil. É fácil cuidar de uma criança nova, de um bebezinho, que a gente precisa adivinhar se está com sede, com fome, se está com xixi, não é verdade? Então é um trabalho árduo, não é? Se não fosse tão árduo, a criança não chegaria num estágio que ela fizesse tudo sozinha. Iriam ser bebês o tempo inteiro. Mas quer dizer, tudo tem a sua fase, tem a sua etapa. Então nós precisamos entender em que grau de evolução que aquela pessoa se encontra. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir a nossa evolução. Quer dizer, a roseira não é linda, maravilhosa, mas e os espinhos que ela tem? Tá? São por acaso que estão ali? Claro que não. Então, daria para ter uma beleza infinda como é uma rosa e não ter nada para atrapalhar? Não, tem um espinhozinho que a gente tem que tomar um cuidado para poder segurar, né, essa flor na mão quando a gente ganha uma rosa maravilhosa. Então, tudo nós precisamos ver, assim, saber esperar aquilo de cada situação. Saber esperar aquilo de cada momento. Não adianta, você parou, está viajando, fazendo uma viagem, parou num restaurante desses de beira de estrada, bem simplesinho. Você precisa ir ao banheiro, você vai entrar lá, você vai querer encontrar ali um banheiro de hotel 5 estrelas? Vai dar para encontrar isso? Não. Então, nós temos que saber aceitar tudo aquilo que nós vamos buscar, não tem jeito. Não dá para nós querermos colher frutos de uma árvore que não dá fruto. Ah, mas essa árvore não é frutífera, então eu quero que dê maçã. Como vai dar maçã na árvore? Não tem jeito. Tá? Então, nós temos que saber esperar, saber, assim, identificar as coisas que cada um tem de bom, gente. Porque todo mundo gosta de apontar demais os defeitos das outras pessoas. Mas as qualidades, às vezes, nós deixamos de lado, nós esquecemos. Por quê? Porque o defeito, ele se sobressai. Agora, por exemplo, é época de final de ano, né? Quem estuda ainda está naquela apreensão para ver se passou de ano, se foi promovido e tal. O que a gente vê na maioria das instituições escolares hoje? Que o aluno que é bom, ele é castigado. Por que ele é castigado, professora? Agora, eu falando como professora. Porque o aluno que não foi tão bem assim o ano todo, ele ganha um bônus, né? Porque aí começa aquela reunião de professores, direção, todo mundo. Vamos analisar o caráter do menino. Tá, mas e o outro? Que fez tudo o que tinha que fazer o ano todo, cumpriu com tudo que ele devia ter cumprido,
ele vai ter o mesmo prêmio, vamos dizer assim, do que o outro que não fez nada ou fez meia boca? Então não tem alguma coisa errada aí no meio do caminho? Que tipo de pessoa, de cidadão que nós estamos colocando no mundo lá fora? Será que passar a mão na cabeça o tempo inteiro é o que resolve? Não. Então, assim, foi por merecimento, porque ele se esforçou um pouquinho, olha, mudou a nota meio ponto, né, de um bimestre para o outro. Olha, houve um esforço, tá? Eu concordo, houve. Mas a gente continua castigando aquele que foi brilhante. Ele foi castigado porque, às vezes, estava numa sala que não era tão silente, né? Numa sala que todo mundo não queria o aprendizado como ele queria. Então, ele já foi prejudicado durante o ano todo. E ainda no final do ano está sendo castigado porque o outro vai ser promovido como ele foi. Só que não por merecimento total, né? Então, é muito complicado, gente. Só que até nisso, nós temos que ter sabedoria para ver assim que cada um, né, está desempenhando uma função em determinado momento. Então nós vamos banalizar tudo, a educação vai ser banalizada, a política. Não, não é banalizar as coisas, né? O texto vai falar, daqui a pouco eu vou dizer para vocês, que o tolerante não é aquele bobo que se curva diante de qualquer coisa ou diante de qualquer situação. Não é isso. Não é você aceitar tudo e falar, tá bom, aquele que, né, que fica se autoflagelando, eu me rendo. Não é isso. Você precisa se impor, precisa ser aquela pessoa que mostre as suas vontades, os seus desejos, mas para isso você não tem que agredir o outro, não. Para isso você pode utilizar de artifícios que com educação, com parcimônia, né, com sabedoria, você consegue ter um diálogo e chegar num consenso. As pessoas precisam se lembrar disso. A comunicação é tudo, gente. Aí depois o nosso texto continua assim, olha, que o mal só é realmente mal para quem o pratica. Essa frase eu achei maravilhosa. E revidar o mal é assimilar o veneno. Então, gente, todos nós aqui, todos nós, já tivemos um momento de descompensação em que nós deixamos o nosso padrão vibratório cair, em que sentimos uma raivazinha, todos nós, né? Todo mundo se lembra de como ficou o corpo físico nesse momento? O que acontece com a gente quando nós passamos por uma raiva muito grande? A adrenalina sobe, né? Você começa a ter taquicardia, a tua pressão arterial sobe, você fica descompensado. Então, imagine o mal que nós estamos causando para o nosso corpo físico, que é emprestado, né? Nós sabemos que não é nosso, é uma roupagem emprestada, que nós temos que tomar conta, e bem direitinho, porque depois senão nós vamos ter que prestar contas, né? Porque não cuidamos dessa casa aqui, que está alugada para a gente, né? Emprestada. Então, o dissabor de causar aquele mal e de sofrer aquele mal foi tão grande que teve uma descompensação que vai fazer mal para quem? Para nós mesmos. Porque a outra pessoa, se você perdeu a paciência, né, ou foi intolerante com o outro, às vezes o que você disse entrou por aqui, saiu por ali, e ele não estava nem aí com a cor da hora do Brasil, né? E para você não, porque você que estava querendo aquela situação. Então, eu que não me conformo daquela coisa ter acontecido daquele jeito, do menino não ter estudado e ter sido aprovado. Entendeu? Mas quer dizer, quem sou eu, a Renata, uma Hélice mortal, para querer falar isso, não é verdade? Então, nós temos que saber separar um pouco as coisas. E parar com essa história de achar que o mal vai levar a gente a algum lugar. Não leva, gente, não leva. E tem uma outra coisa que não está aqui, que eu preciso lembrar todo mundo, que é o seguinte. Muitos de nós falamos assim, mas eu não faço mal para ninguém. Aí eu pergunto, e o bem você tem feito? Né? Porque deixar de fazer o mal é nossa obrigação, tá? Agora, e fazer o bem também não é a nossa obrigação? Nós temos que fazer o bem sempre. Sempre. Então, o que é fazer o bem? Eu preciso fazer obras de caridades imensas, né? Mas eu ganho tão pouquinho, não me sobra nada. Gente, quem disse que caridade está ligada com dinheiro, com coisa material? Não é só isso. Quem tem algo que possa oferecer, ótimo, graças a Deus. Repartir o pão é bom, né? Agora, a caridade diferente que a gente pode praticar é o empréstimo do nosso tempo, é o empréstimo dos nossos ouvidos, é uma palavra amiga, é um gesto de carinho. Tudo isso é caridade.
E não é prática do bem? Claro que é. E é fazer o bem sem olhar a quem. Não é nem para sua mão esquerda saber o que a tua mão direita está fazendo. Aquele que faz e fica alardeando para tudo quanto é canto, aí já perdeu um pouquinho do mérito, né? Não precisa fazer isso, não. Depois, o texto continua assim, gente, dizendo que a tolerância é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante no bem. Então, quer dizer, quem é tolerante esquece de todo o mal que foi feito para ele mesmo, esquece de querer retribuir as coisas com mal para os outros, né? Porque tem aquele velho ditado que fala, fulano me fez isso, mas ele vai ver só, né? Deixa comigo. Deixa precisar. Não fez esse favor para mim? Deixa precisar de mim mais uma vez. Então, sabe esse tipo de cobrança que é... Gente, quando nós percebemos, nós estamos falando e agindo desse jeito. Não adianta, nós estamos evoluindo ainda, todo mundo aqui é imperfeito. Então, quer dizer, a lição da tarde, ela vem mostrar o que para nós? Que nós somos capazes de mudar. Essa mudança pode acontecer. E ela acontece em coisinhas pequenas. Eu não preciso fazer grandes feitos para perceber que eu comecei a ser uma pessoa mais tolerante. Eu posso fazer uma coisa pequena. Sabe aquela coisa besta? Sei lá, a torneira da cozinha fica pingando, aquilo está me irritando. Ao invés de eu ir lá, perder a paciência, querer esmurrar a torneira, sei lá, quebrar a torneira, vou lá, nossa, mas você está pingando de novo, e fecha. Minha mãe tem 82 anos. E é a pessoa mais paciente e tolerante que eu já vi na minha vida. Com tudo. Foi sempre assim? Não. O Espiritismo mostrou isso para ela. Ela não era assim. Eu falo que a minha mãe tem a vida dela separada antes do Espiritismo e após o Espiritismo, né? Foi muito bom, graças a Deus, e eu que o diga, porque, gente, ela era muito brava, né? Então, mas ela ficou boba, então, boazinha? Não. É a experiência, né? A maneira de como foi vista a nossa doutrina, de como tudo é ensinado para a gente, de como essa cobrança é feita depois, né? De como nós estamos aqui para tentar evoluir. Então, por que a gente não faz o nosso melhor? Né? Ela está fazendo, graças a Deus, porque eu falo assim, mãe, olha, eu tiro o chapéu porque não dá. Tento fazer algumas coisas do jeito que ela faz, eu tento, mas eu confesso que ainda não consigo fazer tudo, gente. Eu tenho a metade da idade dela, então, quem sabe um dia eu chegue lá, né? Mas não pode desistir, a gente tem que... Brasileiro não desiste nunca, né? Tudo bem. Perdoar é a sombra, né? Desculpa. Buscando a luz. Então, o perdão... ele faz com que a gente saia dessa sombra, dessa penumbra e encontre a luz. Porque quem tem uma diferença com alguém, né, e fala assim, eu perdoei, mas não esqueci, então não perdoou. Não perdoou. Porque o perdão é aquele momento em que você passa uma borracha no mal que foi feito para você, né, ou no dissabor que foi causado para você, e você consegue conviver com aquela pessoa que te fez alguma coisa que você não gostou, sem ter mágoa nenhuma, sem ter ressentimento nenhum e, principalmente, sem um dia mais tarde ficar jogando na cara. Mas também eu te perdoei aquilo que você fez para mim, assim, assim. Se for desse jeito, não adianta. Não é o perdão verdadeiro, efetivo, né? Já é melhor um pouquinho do que aquele que fica remoendo e maquinando o que pode fazer de mal, né? Arquitetando mal para o outro. Já é melhor, mas ainda não é o ideal. Depois, o texto nos diz o seguinte, olha, não o perdoar não é dobrar os joelhos ou escalar galerias de superioridade. Então, gente, não adianta achar que a pessoa que é tolerante, que é boazinha, né, é aquela que está sempre se rastejando para os outros, ou que vira tapete, pode passar em cima de mim, eu não tenho voz para nada. Não é nada disso, né? A pessoa que tem essa tolerância, que perdoa, persiste no trabalho renovador e cria o bem e a harmonia pelos quais aqueles que não nos entendem, né? Às vezes alguém não está entendendo a nossa atitude, mas que só vão nos compreender através dos exemplos. Então, se eu quero demonstrar alguma coisa boa que eu tenho que mostrar o exemplo, através do exemplo. Então, é o reflexo, né, gente? Nós falamos que a criança é o reflexo do adulto, né? Então, ela só vai imitar aquilo que ela está vendo. Se ela estiver convivendo com um adulto que só mente, que só fala palavrão, né?
que fica falando coisas que não são adequadas, ela vai acabar aprendendo o quê? Isso é o espelho, né? É o reflexo. Então, através das nossas exemplificações, nós podemos mostrar para uma outra pessoa que às vezes nem é do nosso convívio íntimo, não estou nem falando dos que habitam o nosso lar, não. E esses são imprescindíveis, né? Mas eu estou falando fora da nossa casa. Se a gente tem uma atitude mais centrada, mais tolerante, nós podemos tocar outras pessoas, porque elas vão ver através do nosso exemplo e vão até questionar, nossa, mas você não perdeu a paciência com aquilo? Ai, se fosse comigo, eu não sei nem o que eu faria. Então, quer dizer, o seu exemplo tocou na pessoa, porque senão ela não teria vindo nem comentar, nem falar nada. Ou senão, nossa, você viu a atitude do fulano? Como é bobo, por que que não revidou, que não sei o que lá? Então, gente, lembrando de novo, cada um está num patamar de evolução. Cada um precisa seguir aquilo que lhe foi imposto como missão. Então, todos nós aqui temos um trabalho a fazer. Agora, chegar aqui no planeta Terra, cruzar os braços, falar não brinco mais, não quero mais trabalhar, é bobagem, é dar passo para trás, né? Então, nós temos que tentar fazer o nosso melhor. Depois aqui diz o seguinte, que Jesus Cristo, né, ele nos oferece o modelo de tolerância ideal, que é o quê, gente? A redenção e o bem eterno. Então, lembra quando eu falei, né? Ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, tá? E o bem você está fazendo? Né? E a prática do bem? Que seria essa redenção? Quer dizer, você se redimir, né? Não é ser sinônimo, né, de ser bobo, de ser uma pessoa sem atitude, de ser uma pessoa que não se impõe. Não é nada disso. Quem consegue ser tolerante, né, e aceita, porque lembra que eu comecei dizendo que tolerância é aceitação? Então, quem aceita o próximo do jeito que ele é, vai viver de uma maneira muito melhor. Se a gente olhar para o nosso ente querido que que habita na nossa casa, com outros olhos, falar assim, nossa, que pena, né? Ainda está evoluindo, mas não está conseguindo entender que a evolução podia se dar um pouquinho mais rápido, né? Porque está tendo tantas oportunidades, vê tanta coisa, já vivenciou tanta coisa e não conseguiu mudar nada. Então fica, sabe aquela coisa estagnada, né? Parece que não vai para frente nem para trás, está ali aquela aguinha morna, parada. Mas não cabe a nós querer cutucar a pessoa para fazer isso, para ter essa mudança. A mudança tem que começar de dentro de cada um de nós. Ninguém vai forçar ninguém a mudar. E aqui, para encerrar, o texto diz o seguinte, que tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre a cura segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Então, gente, quem tolera esse entendimento fraterno, né, e o perdão, quer dizer, entendimento fraterno vem de irmandade, né? Algo fraternal é algo relacionado a irmãos. Então, todos nós não somos irmãos? Todos somos. Nós somos filhos de um único pai. Então, o nosso Pai Maior, ele colocou para todos nós essa ferramenta, que eu acho que faz parte, faz muita diferença na vida de cada um de nós, que é a tolerância, porque é partindo dela que nós teremos esses outros sentimentos, que serão a paciência, né, a compaixão, o amor ao próximo, o poder, né, e o querer fazer caridade, ajudar, auxiliar o próximo, querer tornar-se uma pessoa um pouco melhor. Então, assim, eu acho que a lição de hoje mostra que nós estamos, né, no finalzinho do ano, né, o ano vai se findar rapidamente. Então, que todos nós possamos ser tolerantes, que esse espírito, né, de Natal, que é o aniversariante do mês, né, a Matilde tão privilegiada, que faz aniversário junto com, né, o Mestre Jesus, então que ele possa, com toda esse amor, essa energia positiva, fazer com que nós, em cada um, né, consigamos despertar o melhor dos sentimentos, que é ser paciente, que é ser tolerante, que é o amor, né, gente? O amor, eu acho que é o sentimento pai de todos, né? É o maior. Então, quem consegue fazer tudo na vida com amor,
automaticamente vai conseguindo adquirir esses outros sentimentos. Então, a tolerância, a paciência, a boa vontade, tudo isso vem como consequência. Mas o primordial é a gente ter esse amor, porque quem tem amor pratica o bem, quem tem amor nunca está cansado, né? Nós já elucidamos tanto aqui, falando em algumas outras ocasiões, a respeito do papel da mãe, né? A mãe nunca pode estar cansada, gente. Todo mundo sabe disso, né? Mãe não cansa nunca. Se o filho chegar em casa 1h da manhã e falar assim, ai, mãe, eu estou com vontade de comer um ovo frito, ela vai levantar, vai lá, vai fritar o ovo, empestear a cozinha de gordura para satisfazer a vontade do filho. Né? Ô, mãe, estou precisando de tal coisa. Os pais fazem também? Lógico que fazem. Hoje nós temos muito mais pães, né? Que são os pais com jeito de mãe, né? É muito bom, graças a Deus. Mas eu falo assim, é um amor incondicional. Então, quer dizer, se o ser humano, nós o ser humano, tem essa condição de ter um sentimento tão especial, tão profundo, em determinados momentos, por que a gente não pode, assim, espalhar, né, esse sentimento para o restante das coisas que nós fazemos na vida? Então, só aquela... mas só pode amar, então, quem é mãe? Claro que não, né? Todos nós temos esse poder, essa capacidade. E, através do amor, nós vamos tolerar sempre, ser mais pacientes e nos tornarmos pessoas melhores, tá? Hoje o que eu queria falar para vocês era isso, agora vocês podem perguntar. Participem, por favor. Então, vamos às perguntas. Tem alguém? Se bem que está bem esclarecido, né? Foi muito bem esclarecido. Ah lá, tem uma lá atrás. Deixa eu entrar aqui, acho que é mais fácil. Oi, Oi, querido, tudo bem? tudo bem? Só uma dúvida. Assim, se uma pessoa tem uma carga ruim muito grande e ela luta diariamente contra isso, sufocando, não passando para o próximo, isso é fazer o bem? Você falou que você não está fazendo mal, mas o que você está fazendo de bem? Né? Eu acho que você não transferiu o que você tem dentro de si para o outro. Mas cuidado para ver se isso que está sendo sufocado não está fazendo mal para você. Aí já não é fazer o bem. Mas aí não tem jeito, né? A partir do momento que você não consegue trabalhar isso e não passar para o próximo... Exatamente, mas o ideal seria o quê? Uma reforma íntima, para que isso não acontecesse mais, né? Mas eu falo assim, não existe ninguém, foi muito legal o que você colocou, porque não existe ninguém que seja 100% mal, né? Não tem só maldade, né? Essa pessoa é 100% má, ela não faz nada de bom para ninguém. Não, faz sim, né? Até porque tem a oportunidade de estar aqui nesse planeta, né? Um planeta de prova e expiação que está mudando. Então, assim, o deixar o mal, às vezes, aflorar, é óbvio que é relacionado ao grau de evolução que a gente está vivendo. Mas, muitas vezes, uma válvula pode ser uma válvula de escape. Né? A pessoa não está bem naquele momento. Até as nossas funções cerebrais... Ontem eu estava ouvindo um médico falando a respeito disso. Porque um canal de televisão falava a respeito daquilo que aconteceu no jogo. Né? Que todo mundo viu aí. Então, ele estava explicando o porquê que o cérebro de algumas pessoas, em algum momento, funciona daquele jeito. Então, assim, falando fisicamente, né? Do cérebro físico, daquilo que pode acontecer. Então, realmente é isso, é uma panela de pressão, né? Que está ali e a válvula, de repente, entupiu, explodiu. Né? Então, dá para também... Só dizer coisas relacionadas mas é uma atrocidade. Ninguém sabe o porquê, né? A real causa realmente daquilo. Mas que não é uma coisa boa, todos nós sabemos. Então, assim, procurar fazer o bem no quesito que eu disse, é procurar sempre estar pronto para qualquer coisa. Né? Sabe aquela pessoa que o que você pedir para ela, ela te faz? Então, essa pessoa faz o bem sempre. Mas também não adianta fazer, gente, depois reclamar. Ai, que saco, né? Você viu, eu tive que ir lá fazer. Não, isso não. Tá? Então, se você vai prestar um favor, um serviço, você tem que fazer de alma limpa. Fazer de coração, fazer com amor. Né? Senão, aí já não é considerado bem nenhum. Né? Já virou uma moeda de troca, uma barganha. Aí não funciona.
Obrigada pela sua colocação. A Matilde quer falar. O que eu ia falar, você já explicou bem como é, né? Porque a intolerância traz uma inquietação. Isso. A pessoa é intranquila. Ela não vive plenamente a sua existência dentro de um padrão de ordem, de harmonia, né? Exatamente. Então ela chega aos desequilíbrios. E isso afeta, lógico que afeta o sistema nervoso da criatura, fica afetado mesmo. Exatamente. E ela é Fica sempre descontrolada, né, Matilde? descontrolado. Descontrola. Então é sempre aquela pessoa inquieta, né? Uhum. Porque não sabe conviver com as diferenças que existem. Exatamente. Nem tudo é um mar de rosas. Não, não. Nem tudo. Não. E a gente tem momentos que passa por algumas crises também, né? Se a gente não souber, então, tolerar tudo isso, e a tolerância é só medir o tempo. Espera que o tempo venha e isso passa. Exatamente. Não é? Exato. É Você isso. falou tudo. O tempo É isso, é é tudo. o maior curador. É o maior né? curador. É o maior curador. Tem que ser otimista também, Exatamente, né? sim. E arregaçar as mangas para trabalhar também, né? Porque sentar e esperar o tempo passar não vai resolver muito não, né? Mais alguém, gente? Ah lá, vamos lá. Vladimir. Não é pergunta, tudo bem? Oi, meu querido, tudo É só uma colocação, né? A tolerância você acaba obtendo pelo seguindo Jesus, fazendo como ele fez, praticando a humildade, a misericórdia e a prática do bem constante, que é a caridade. Exatamente. Certo? Você tendo humildade, aquilo como você colocou bem, não é se agachando, não é se curvando, né, se coisa, ajoelhando, não. né? É simplesmente tendo humildade, não é essa coisa de se curvar, de deixar o outro pisotear você. A prática da misericórdia é a prática do perdão, sempre tá, certo? O entendimento. E praticando a caridade, você descobre a felicidade, o quanto é gostoso se entender com os outros. Você vê as diferenças das classes, certo? Em tudo isso. E aí você acaba realmente... A tolerância acaba vindo naturalmente em você. Naturalmente, exatamente. São essas práticas que a gente tem que ter no dia a dia. É um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto. Obrigada, Vladimir. Mais alguém, gente? Não? Então, espero uma próxima oportunidade, tá? Se eu não... não, eu ainda tenho mais uma... Não vou me despedir de vocês ainda não, porque eu ainda tenho mais trabalho. Antes da hora, não, né? Eu ainda volto aqui, tá bom? Obrigada, viu, gente? Boa tarde. Obrigada a nós. Te agradecemos, viu, Renata, pela palestra. Gente, então agora chegou aquele momento, depois de tantos ensinamentos receber, vamos cerrando os nossos olhos, em contato com toda essa espiritualidade superior que nos assiste sempre. Vamos caminhar em todos os hospitais e dar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa vibração de paz e de conforto a todos aqueles que se encontram no leito de dor ou mesmo nos prontos-socorros, muitas vezes muito mal atendidos, para que consigam, pelo menos, uma palavra de carinho. Vibremos também por aqueles doentes que estão nas suas casas, que estão nas ruas também, muitas vezes sem uma assistência, para que pelo menos uma alma amiga consiga chegar até eles para um conforto. Vibremos também por todos aqueles que se encontram desempregados, para que Jesus e a espiritualidade consigam abrir uma porta para que possam colocar o essencial dentro de suas casas. E vibremos também por todos os nossos irmãos encarcerados, que muitas vezes, levados por muita impetuosidade e por muita intolerância, como disse a nossa irmã, praticam atos, muitas vezes, possam se arrepender futuramente. Vibremos para que eles consigam a sua recuperação. E uma vibração de amor, de carinho especial hoje para a nossa irmã Matilde, por sempre nos ter acolhido com muito amor, com muito carinho aqui, que hoje ela completa
mais um ano na nossa companhia. Que assim seja, em nome de Jesus, em nome de Deus. E agora vamos aos passes, né? E os trabalhadores da casa podem se dirigir aos locais de trabalho.